Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui gravando esse vídeo logo após Brasil 4 Peru 0 para fazer uma análise do que foi essa data FIFA da seleção brasileira e que foi esses jogos contra Chile e Peru, as duas vitórias da seleção, 2-1 contra o Chile no Estádio Nacional de Santiago e o 4-0 contra o Peru no Estádio Mané Garrincha em Brasília. Então já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Já são mais de 160 inscritos aqui. Muito obrigado a cada um que se inscreveu e divulgue para ajudar a chegar cada vez mais um maior número de pessoas. Bora lá, do ponto de vista de resultado, o Brasil fez o que precisava fazer, tinha que arrumar um jeito de vencer esses dois jogos, pensando em classificação, você enfrentando as duas piores seleções com folga dessas eliminatórias, você tinha que vencer, tinha que fazer 6 pontos, e hoje o Brasil termina essa rodada de eliminatórias numa situação bem mais tranquila, dentro da classificação, voltando a estar entre os 4 melhores seleções, mais próximo de onde deveria estar pela qualidade e tradição que tem. Ainda não é o ideal, mas afasta um pouco aquele risco de terminar, por exemplo, se não vence um dos dois jogos, se não vence os dois jogos, e terminar, quem sabe, até numa quinta ou sexta posição, que seria também trágico, aumentaria demais a pressão. E o Dorival Júnior, no geral, sai, não sei dizer fortalecido, mas dos males o menor, né? Poderia sair muito enfraquecido, poderia sair à beira de uma demissão, e não é o caso. Ganha um pouco de sobrevida e ganha uma chance de mostrar algo diferente para a próxima data FIFA, onde vão ter jogos difíceis contra a Venezuela fora de casa, onde os venezuelanos vão sendo muito competitivos, e também contra o Uruguai, jogo em Salvador, um Uruguai que inclusive está em crise, não é uma oportunidade boa do Brasil vencer. O jogo contra o Chile foi uma partida, nossa, tenebrosa, feia de se ver, coisa complicada. O Brasil toma um gol logo no começo, uma falha do Danilo e também uma falha do Ederson. Um jogo pouquíssimo inspirado, ou feio de se ver. Eu não estava tão bem de saúde, ver aquilo só me deixou pior ainda. Uma seleção muito engessada, muito dependente do individual, de jogadas individuais, e que o individual do time não estava lá grande coisa. E contra um Chile fraquíssimo, que se resultou a defender, que nem conseguia levar perigo em contra-ataques, e o Brasil muita dificuldade de conseguir criar, de conseguir pressionar e de se impor contra a seleção chilena. Chega no empate com o Igor Jesus, uma jogada individual do Savinho, e no segundo tempo também, mais uma vez, sem conseguir se impor, mesmo precisando da vitória, uma seleção pouco criativa, de pouco conseguir levar perigo, a uma seleção chilena muito fraca. O jogo contra a Colômbia fez 4-0 no Chile, fez 4-0 com muita facilidade, mostrando quanto essa seleção chilena hoje é frágil, sobre o comando do Gareca, as dificuldades que ela tem nessa renovação. E o Brasil fez uma atuação péssima, uma atuação muito abaixo, merecedor de todas as críticas, uma seleção muito engessada, que só foi conseguir fazer o segundo gol no fim, com o Luiz Henrique, e que fez a obrigação que era vencer, mas assim, a má atuação só aumentou ainda mais a pressão sobre esse jogo contra o Peru. Tivemos mais uma vez no lateral Danilo, uma atuação ruim, nem defensivamente, que é o ponto forte dele, conseguiu ir bem, tanto que ele falha no lance do primeiro gol. Ofensivamente participando muito pouco, uma seleção muito previsível, engessada, pouca movimentação. O Abner até aparecendo de maneira mais ok na lateral esquerda, a dupla de volantes jogando abaixo, tanto o Paquetá quanto o André. Um Rodrigo muito apagado, Savinho e Luiz Henrique sendo as principais opções da ponta direita, e o Igor Jesus foi uma das poucas boas notícias naquele jogo. Fez o gol, ganhou algumas bolas ali como fazendo pivô, sendo essa referência, um jogador de característica que a seleção não vinha tendo, vem sentindo falta. Ele conseguiu oferecer um pouco isso, tanto que faz o primeiro gol ali numa jogada de ar, jogada de centroavante. Uma seleção que fez a obrigação, mas que não encantou em nem um pouco, e isso aumentou ainda mais a desconfiança para o jogo contra o Peru. E o primeiro tempo contra o Peru, cara, foi também doloroso de se ver. Foi como se fosse uma repetição do que foi o jogo contra o Chile, do que vem sendo a seleção do Dorival. Uma seleção muito engessada, tinha posse de bola, um Peru que vem só para se defender e tentar, num lance de sorte, fazer um gol no ataque. Até tem um gol anulado, o cara estava a quilômetros impedido, mas também sem oferecer perigo nenhum ao gol do Ederson. E um Brasil sem inspiração. 5 finalizações apenas, mesmo tendo mais de 70% de posse de bola, algo muito pouco, uma chance realmente de perigo, um chute de bola na trave do Rafinha, depois um bate-rebate ali que sobrou para ele, e mais uma vez, mais uma atuação muito pobre, uma atuação coletivamente sem inspiração, um time muito previsível, muito preso. Tudo bem você querer um estilo mais posicional, etc., mas assim, tem que saber fazer. Qualquer ideia de jogo, independente de qualquer uma que seja, se não for bem feita, é ruim de se ver. E a seleção do primeiro tempo foi exatamente isso.
O Dorival muda, por exemplo, colocando o Wanderson como lateral direito. Um lateral com características completamente opostas ao Danilo. Só que o Wanderson, no primeiro tempo, atuou como se fosse o Danilo, preso ali atrás, participando da saída de bola, ou seja, sendo menos um em campo, porque não é essa a característica dele. Então, é uma seleção que dependia muito de jogadas individuais e consegue fazer um gol ali no pênalti. Um lance por mérito do Igor Jesus também, sendo uma das coisas que ele oferece, que a opção de ser lançado em profundidade, além de ser também uma opção de pivô, é o que ele oferece e faz bem no Botafogo, e isso foi importante no lance do pênalti. O gol do Rafinha, um dos poucos destaques da seleção da primeira etapa, e que abriu o placar, mas mais uma vez uma atuação muito ruim da seleção brasileira. E o começo do segundo tempo, um pouco melhor, mas sem empolgar muito, até o lance do segundo gol, até o pênalti do segundo gol, e parece que depois de 2-0, aí sim a seleção deslanchou de vez. Uma seleção do segundo tempo diferente do que vinha sendo com o Dorival. Uma seleção muito mais móvel, com jogadores com muito mais liberdades para se movimentar, especialmente no ataque, menos preso na ponta. A gente viu o Rodrigo, o Savinho, não só presos na ponta esperando a bola chegar, não se movimentando, buscando o jogo. A gente viu finalmente um lateral direito da seleção fazendo ultrapassagens, chegando até o fundo, sendo uma opção no ataque. Foi o caso do Wanderson. E o desempenho dele fazendo isso cresceu demais no segundo tempo, porque essa é a característica dele. Ele é um lateral de muita capacidade ofensiva, que funciona muito bem atacando espaço, sendo uma opção de ultrapassagens, chegando até o fundo. Foi assim no Grêmio, é assim no Mônaco. É um cara que já chegou a jogar, inclusive, numa segunda linha no Mônaco, jogou a jogar mais avançado, que joga bem como ala, no esquema de três zagueiros também. É um lateral que oferece bastante ofensivamente. E a seleção precisava disso. E o Danilo, as situações do Danilo estavam sendo ruins, ele estava sendo menos um em campo. É uma seleção que sentia falta disso e ele passou a oferecer um Bruno Guimarães que finalmente mostrou um Bruno Guimarães do Newcastle, o Bruno Guimarães do futebol de clubes. Porque até hoje o Bruno Guimarães, pela seleção brasileira, é o básico do básico, um jogador sem alma, sem personalidade, que é nem sombra do que ele é nos clubes. E o segundo tempo dele foi bom, chamando mais o jogo, organizando tudo ali, mostrando mais personalidade, chamando mais o jogo para si. O Gerson também bem, vale destacar isso bem no segundo tempo. E o Rafinha, não só pelos gols de pênaltis, mas um Rafinha que lembrando mais o Rafinha do Barcelona, o Rafinha jogando por dentro e com liberdade de se movimentar, sempre se aproximando do setor da bola. Um destaque positivo da seleção brasileira nesses dois jogos é justamente o Rafinha. O Igor Jesus oferecendo, sendo essa opção ali para pivôs, etc. Não fez gol, mas é um jogador que se oferece bastante para o jogo e oferece essa característica que vinha faltando na seleção. E uma seleção brasileira jogando muito melhor, até mesmo quem saindo do banco. O Andreas Pereira entrou bem, o Luiz Henrique entrou mais uma vez bem, fazendo gol. É um jogador que sai maior dessa data FIFA do que entrou. E uma seleção que finalmente mostrou boas coisas, que durante, se contar os 180 minutos, durante ali 3 tempos, foram péssimas impressões, mas que o segundo tempo desse jogo contra o Peru deixa algumas coisas positivas, mostra alguns caminhos a seguir, mostra para o Dorival que o caminho dessa seleção é justamente isso, uma seleção onde os laterais ajudem mais, contribuam mais ofensivamente, tanto o Abner, tanto o Wanderson, seja lá quem for, que não dá para ficar nesse jogo tão posicional assim, não está combinando, não está dando certo da maneira que vem sendo feito, não está combinando com os jogadores. É uma crítica que eu estava fazendo ao Dorival, que está faltando a ele se adaptar mais, ser mais flexível aos jogadores que ele tem. No segundo tempo foi mais isso, e vimos o Brasil mostrando coisas melhores. Tudo bem que o adversário é fraquíssimo, a seleção peruana péssima, assim como o Chile. Tudo bem que a seleção peruana também se recusou a se defender na segunda etapa, deu muito espaço, e esse é o cenário perfeito do Brasil. Mas foi finalmente o Brasil mostrando coisas boas, finalmente o Brasil que mostrou algo positivo, algo que não vinha acontecendo sob o comando do Dorival desde aquela estreia contra a Inglaterra. Fica a expectativa sobre se jogos contra a Venezuela e Uruguai veremos mais disso, veremos mais uma seleção brasileira mais móvel, com mais troca de posição, mais aproximação, mais tabelas e também de opções, né? Porque alguns jogadores souberam aproveitar bem essa data FIFA, independente do nível dos adversários, dos problemas coletivos, alguns jogadores saem maiores dessa data FIFA do que entraram. Nas zagas tem o Gabriel Magalhães fazendo 2 bons jogos, o Wanderson, que fez um ótimo segundo tempo, e é um nome que hoje sai como titular. O Abner também aproveitou esses 2 jogos, atuações encheu o olho, mas mostrou mais que, por exemplo, o Wendel vinha mostrando, que até o Arana mostrou quando teve oportunidade. Você teve o Bruno Guimarães fazendo um bom segundo tempo contra o Peru, precisa ainda fazer muito mais, precisa de fato, mas é algo positivo. Mesma coisa com o Gerson, o jogo contra o Peru também dá uma impressão positiva, é outro jogador que também na seleção vinha devendo bastante, finalmente
teve uma boa atuação. Savinho e Luiz Henrique saindo bem também pela ponta direita, mostrando sendo duas boas opções pelo setor. Luiz Henrique saindo 2 vezes do banco, fazendo 2 gols, mostrando que é um jogador de uma qualidade muito superior com o futebol sul-americano. É um cara que, se não fosse essa questão das apostas e por toda essa denúncia, é um cara que com certeza estaria num clube importante da Europa. É um luxo o Botafogo ter ele no nosso futebol e tem que saber aproveitar. Rafinha chamando a responsabilidade, jogando bem. Igor Jesus também se apresentando como uma opção de camisa 9. São uns jogadores que saem maiores dessa data FIFA, além do próprio Andrés Pereira, que entrou muito bem no segundo tempo também, se colocando como uma opção também do ciclo, seja jogador esse meio mais ofensivo, seja como titular, seja como reserva. São jogadores que souberam aproveitar essa data FIFA. Em compensação, alguns outros, mesmo com os problemas coletivos, saem menores dessa data FIFA. Eu diria que o Ederson, porque ele falha no primeiro gol do Chile, e foi meio que praticamente a única bola mais difícil que teve no gol dele nos 2 jogos, e ele acabou falhando. A gente tem o Danilo, acho que sai ainda menor, porque a atuação do Wanderson no segundo tempo contra o Peru mostra como hoje a seleção, né, não precisa do Danilo, mas precisa de jogadores com uma característica diferente do que ele oferece, do que o que ele consegue oferecer hoje não é o suficiente para a posição. Dá para dizer também, vamos dizer o André, mas querendo ou não, ele perde um pouco de espaço depois dessa votação do Guimarães. Não é isso. Exagero, mas o Paquetá é um cara que sai menor nessa data FIFA, até porque mais uma vez ter ficado suspenso desse segundo jogo, não ter jogado tão bem contra o Chile, e é um cara que para mim tem qualidade de estar na seleção, etc, mas sai menor dessa data FIFA do que entrou. E tem que falar dele, tem que falar do Rodrigo, porque essa era a data FIFA do Rodrigo. Vinícius Júnior fora pro lesão, ou seja, Rodrigo podendo atuar pela esquerda, que é onde ele gosta de atuar, e 2 jogos ruins. Ele foi mal contra o Chile, mesmo jogando uns momentos mais por dentro, mesmo jogando pela esquerda, foi mal, foi realmente mal, mas um jogo ruim. E contra o Peru, de novo, outro jogo ruim. Mesmo no segundo tempo, onde a seleção brasileira melhorou, vários jogadores cresceram o desempenho, ele não conseguiu aparecer, ele é muito individualista em alguns momentos, tomar a decisão dele faltando ser melhor, em alguns momentos passar ao invés de tentar jogar individual. Falta mais dele, era para ser a data FIFA do Rodrigo, dele chamando a responsabilidade sem o Vinícius Júnior. Não foi, foi exatamente o contrário. Ele viu outros jogadores, como o Rafinha, o Luiz Henrique, Sabinho e Igor Jesus, crescerem e se tornarem hoje opções também para a seleção brasileira, mostrando que, assim, ele precisa jogar mais. Eu sei da qualidade dele, ele tem qualidade para ser titular, mas tá na hora de colocar essa qualidade hipotética que ele tem, que a gente sabe que ele tem, em prática na seleção brasileira. E até hoje isso não aconteceu. O Rodrigo da seleção brasileira não faz nada para ser titular intocável. E as atuações do Rafinha até no Barcelona e também nesses jogos, as atuações de Savinho e Luiz Henrique, hoje você tem uma disputa de posição. Eu acredito que o Vinícius Júnior continua sendo titular e tem que continuar sendo titular, tem que buscar potencializar ele, porque é um dos melhores jogadores do mundo. Mas essa posição para jogar ali no ataque está em aberto e o Rodrigo não tem por que ser titular indiscutível. Mas no geral, a gente teve um jogo no Chile muito ruim, muito preocupante. Um primeiro tempo contra o Peru também muito ruim, muito preocupante, mas um segundo tempo bom, que mostra algumas coisas positivas, que mostra alguns caminhos a ser seguido. Fica a dúvida se o Dorival vai se seguir, se veremos na próxima data FIFA o Brasil no segundo tempo contra o Peru, mostrando coisas positivas ofensivamente, mostrando uma fluidez muito maior, mais movimentação e o jogo finalmente acontecendo, ou se veremos o Brasil vencendo o trabalho do Dorival até aqui. Um time muito engessado, um time que não empolga nem um pouco. Mas agora eu quero saber de você, deixe aí nos comentários as suas impressões dos jogos contra Chile e Peru, o que você acha que pode ser melhorado, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. O espaço aqui é livre para você comentar o que quiser. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.